Irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, trazendo da parte de Deus uma palavra aos nossos corações, né? E aqui estou com a minha Bíblia aberta, a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ver que é uma leitura bastante conhecida, é um texto bastante conhecido, mas o Senhor, Ele fala conosco a cada dia de uma forma diferente, pois nós temos necessidades diferentes. E o Senhor, sabendo disso, Ele fala conosco, né, no mesmo texto de várias formas, e nós temos que receber esta palavra em nossos corações, pois é a palavra de Deus, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos limpa. E nós vamos ver neste texto aqui que ele está falando de purificação, de limpeza. E nós, irmãos, como seres humanos, como servo de Deus, nós precisamos ser purificados, né, das nossas lepras, das nossas sujeiras, né? Da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Nós precisamos ser purificados para nós entrarmos no reino dos céus. E quero dizer para você que você tenha aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não sei que horas que você vai estar tendo acesso a este vídeo, mas o fato é que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. O amor de Deus é puro, o amor de Jesus Cristo é verdadeiro e o Espírito Santo também é verdadeiro, é puro, é fiel, é consolador. Então eu declaro todas essas bênçãos na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmão, ela nos diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo, porque a palavra, o texto, ele é bem comprido, mas eu tenho certeza que através de alguns versículos que nós vamos ler, o Senhor, Ele vai falar conosco e Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que nós necessitamos. Nós, como igreja do Senhor, nós necessitamos da Sua presença, nós necessitamos ser purificados, nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser transformados, e tudo isso nós alcançamos através da palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse, né? Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então essa palavra que ela está sendo ministrada aqui, ela não é minha, mas ela é direto do trono da graça para o nosso coração, para a nossa vida, para que nós possamos ser limpos, purificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos diz assim o texto, o contexto nos diz assim: Naamã é curado da lepra. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. O versículo 9 nos diz assim: E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã linda e maravilhosa. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, de ouvirmos a tua palavra, de sermos libertos, de sermos transformados, de sermos purificados. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos amparado em diferentes situações, em diferentes momentos da nossa vida. O teu amparo nunca faltou para com cada um de nós. Senhor, muito obrigado. Fica conosco, fala conosco. Meu Deus, aquilo que nós precisamos, ó Deus, para a nossa edificação, para a mudança da nossa vida, ó Deus, para a nossa transformação. Não aquilo que nós queremos ouvir, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus, vai massagear o nosso ego. Meu Deus, meu Pai, mas o teu Espírito Santo é aquele que limpa, é aquele que purifica, é aquele que confronta, ó Deus, com as nossas necessidades.
necessidades. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E aqui nós vemos, irmãos, um homem, né, Naamã, ele foi curado da sua lepra, ele foi curado de uma enfermidade. Mas para ele ser curado, irmãos, ele enfrentou desafio. E o desafio não foi com outras pessoas, o desafio não foi com sua família, o desafio não foi com seu exército, porque nós sabemos que ele era um comandante de guerra, né? Ele tinha ali seu exército, através do seu trabalho, através da sua capacidade, né? Ele livrou os sírios, né? De guerras, de confronto. Ele era um homem valoroso, ele era um homem que tinha influência naquela época, naquela cidade, naquele local, né? Naquele local, mas porém tinha algo na vida dele que de alguma forma, algum momento da sua vida o afastaria de toda aquela mídia, né? Ele teria que se afastar, porque nós sabemos que naquela época a lepra era algo que afastava as pessoas da sociedade. Então ele tinha convicção que em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, ele teria que optar por ficar afastado, né, da sociedade, ficar afastado dos seus atos, das suas ações, aquilo que ele fazia com excelência. Irmãos, e eu vejo aqui que este homem, irmãos, ele foi liberto, ele foi curado, mas ele enfrentou um desafio, não com a sociedade, não com seu exército, não com sua família, mas ele enfrentou o desafio com si próprio. E muitas das vezes, irmãos, nós somos desafiados por nós mesmos. Nós somos desafiados por nós mesmos, pelo nosso orgulho, pela nossa resistência, porque muitas das vezes nós resistimos. Nós queremos fazer algo de nós mesmos, nós queremos ser nós mesmos, mas nós, irmãos, nós temos que ter essa certeza e essa convicção que nós somos, nós dependemos de Deus, nós somos dependentes de Deus em toda a nossa história, desde a nossa concepção até este exato momento que eu estou falando aqui, nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de Deus para respirar, para falar, para trabalhar, para caminharmos, nós dependemos de Deus, e não foi diferente na vida de Naamã. A cura dele dependia da dependência de Deus, não dependia dele, não dependia de algo que ele queria fazer, não dependia de algo que veio na mente dele. E muitas das vezes nós idealizamos algo para a nossa vida. E quando nós idealizamos algo para a nossa vida e buscamos esse algo para dentro de nós, se ele não for inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nada acontece. E nós vemos que Naamã aqui, ele sofreu por anos, por dias, porque ele idealizou algo para si. Então, quando ele foi confrontado ali, que ele precisava descer naquelas águas sujas do Rio Jordão, era ali que ele iria ser purificado, é ali que a história dele seria mudada, é ali que ele seria liberto, é ali que ele seria quebrantado. E muitas das vezes, irmãos, nós não somos quebrantados, nós não somos purificados, nós não somos transformados porque nós resistimos à palavra de Deus. Nós resistimos àquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado aos nossos corações. E nós não podemos resistir o poder de Deus. Nós não podemos resistir às promessas do Senhor. E aqui nós vemos que Naamã, ele sofreu por um determinado momento, porque ele resistiu. E aqui nós vemos, irmãos, que ele dera livramento. E agora ele estava aprisionado por aquela enfermidade. Ele deu livramento aos sírios, ele deu livramento àquela tropa, mas ele estava aprisionado. Ele estava prisioneiro dentro de si. Tinha algo que estava aprisionando ele, tinha algo que estava ali prendendo ele. E ele não podia falar. Ele não podia comunicar-se àquelas pessoas que estavam à volta. Algumas pessoas sabiam que ele estava enfermo. Algumas pessoas sabiam que ele tinha uma enfermidade e que ao longo da sua vida ele teria que se afastar da sociedade, da sua família e viver uma vida depressiva, uma vida sozinha, longe da sociedade. Mas houve um momento em que Deus usou a sua própria criada, a sua própria empregada para falar de um Deus verdadeiro, para falar de um Deus que cura, de um Deus que liberta. E o nosso Deus, irmãos, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. O Deus que aquela menina falou para Naamã é o Deus que eu estou falando para você dele hoje.
porque Ele criou os céus e a terra. Ele mantém tudo na palma de suas mãos. Ele conhece a minha história, Ele conhece a sua história. E quando essa menina falou para Naamã, né, aonde ele poderia receber a sua cura, Deus conhecia a história de Naamã. Deus conhecia a sua vida. Deus conhecia a história daquela menina. Deus conhecia a história do profeta que Naamã estaria diante dele. Deus conhecia cada passo que Naamã daria até chegar ao profeta Eliseu. Glória a Deus, aleluia. E Deus conhece a minha e a tua história. Deus conhece a minha e a tua caminhada. Até onde nós vamos chegar. O Senhor conhece a nossa história. Até onde nós vamos estar, né, com o coração quebrantado. Deus conhece a nossa história. E aqui Deus sabia, né, da resistência de Naamã. E Deus conhece, irmão, a nossa resistência. Quantas das vezes nós resistimos à palavra de Deus? Quantas vezes nós resistimos, né, o chamado do Espírito Santo de Deus? O chamado para sermos libertos, o chamado para sermos transformados, o chamado para sermos curados. Porque muitas das vezes algo ainda não aconteceu na nossa vida porque nós estamos resistindo, nós estamos querendo fazer de nós mesmos. Nós estamos querendo buscar a nossa própria, né, a nossa própria purificação e nós de nós mesmos nada podemos fazer. Naamã aqui, ele por um tempo, ele resistiu. Por um tempo, ele quis resistir. Por um tempo, ele quis fazer de si mesmo. Ele até deu indicação de rios que ele queria que ele queria que o profeta indicasse para ele. Irmãos, a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é conhecedor e mantenedor de todas as coisas. Nós não temos que indicar para Deus o que Ele vai fazer. Nós não temos que indicar para Deus o que Ele vai falar. Nós não temos que indicar para Deus aonde que nós devemos estar. É Ele quem nos leva, é Ele quem abre porta, é Ele quem abre caminho. E Deus abriu a porta para a cura de Naamã naquele dia através daquela menina. Deus abriu a porta para Naamã através da vida daquela menina. Ela é ungida por Deus, ungida pelo Espírito Santo de Deus. Deu a ele a indicação aonde ele seria curado, aonde ele deveria estar. E aonde é que nós devemos estar? Na presença do Senhor. Aonde é que nós devemos estar? Na presença do Todo-Poderoso. Porque Ele é quem liberta, Ele é quem transforma, Ele é quem purifica, Ele é quem muda a história do ser humano. E Deus mudou a história de Naamã. Apesar dele resistir, mas teve um momento que ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que o homem de Deus estava falando, estava mandando. Irmãos, nós temos que andar pelo mandado do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos resistir o Espírito Santo de Deus, porque Ele é conhecedor da nossa vida e Ele é conhecedor da nossa história. E Deus aqui, irmãos, nós vemos que Naamã, por um determinado tempo, ele resistiu. E eu quero falar para você que a resistência dele, né, foi ali, né, o status dele. Ele tinha status, ele era conhecido, mas naquele momento não era para ele olhar para aquela situação, para aquele status dele. Ele precisava olhar para Deus, ele precisava olhar para Deus que ia mudar a história dele. Porque diante de tudo que ele viveu, diante de tudo que ele fez com excelência, nada tirou a lepra dele, nada pôde purificar a vida dele, senão Deus. E se há, irmãos, alguma lepra na nossa vida, nós precisamos buscar em Deus a nossa libertação. Porque a lepra, irmãos, a lepra nos afasta de Deus. A lepra, irmãos, ela pode nos afastar da presença do Senhor. A lepra, irmãos, ela pode nos afastar de estarmos com Jesus um dia. E Deus está nos dando essa oportunidade de sermos purificados da nossa lepra. Quais os tipos de lepra? Tem vários tipos de lepra. A murmuração, a inveja, a contenda, as dissensões, a incredulidade. Tudo isso, irmão, é lepra que nos afasta da presença de Deus. E se nós não buscarmos essa purificação, se nós não buscarmos essa libertação, nós não vamos ver a glória de Deus. Nós não vamos ver aquilo que está preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Então, irmãos, Deus está nos dando a oportunidade de nos purificarmos, de buscarmos a nossa libertação, de buscarmos a nossa limpeza, a limpeza da nossa mente. A nossa mente precisa ser limpa.
A nossa mente precisa ser purificada e é através da palavra, porque o próprio Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. E a palavra de Deus está sendo falada nesta manhã aos nossos corações. Que você não venha resistir, que eu e você não venha resistir àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A mensagem que Deus tem colocado diante de nós. A orientação que o Espírito Santo de Deus tem nos concedido a cada manhã. Quem sabe tem havido resistência, como Naamã resistiu pela sua capacidade, pelo seu status. Quantas pessoas, irmãos, olham pelo seu status, olham pela sua identidade financeira, mas isso, irmãos, não traz libertação. Quem traz libertação é quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, quando nós nos jogamos na presença do Senhor, quando nós descemos na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o dono da vida, reconhecendo que Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos a nossa bênção, nós alcançamos a nossa vitória. E muitas das vezes nós ainda não alcançamos, porque nós estamos olhando para dentro de nós, nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para aquilo que está à nossa volta. E Naamã, irmãos, ele estava olhando para si próprio. Ele como general de guerra, ele como pessoa influenciada ali naquela cidade, naquela localidade. Ele não queria abandonar a sua posição. Quantas pessoas não querem abandonar a sua posição? Não é largar de lado, mas é reconhecer que Jesus é maior do que toda e qualquer posição. Jesus, ele é o Criador, Deus, ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, quando Naamã ele decidiu no 7º mergulho deixar tudo aquilo de lado, a sua posição social, a sua dúvida, irmãos, a dúvida é uma lepra. A dúvida é uma lepra que ela tem agido no meio de muitos, agido na vida de muitos. A dúvida, ela não te deixa ver a glória de Deus. A dúvida, ela não permite você receber a vitória. A dúvida, ela não permite você ser liberto e ser curado. A vergonha. Naamã, ele sentiu vergonha de mergulhar naquele rio sujo, mas era naquele rio, era naquele lugar, era naquele momento que Deus queria que ele estivesse. É naquele lugar que Deus queria que ele estivesse. E é na presença do Senhor que Deus quer que nós estejamos. Aonde é que você esteja, mergulhe-se na presença do Senhor. Não tenha vergonha de dizer que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Não tenha vergonha de apresentar para Deus a sua vida, a sua história, a sua lepra. Cada um de nós, irmãos, temos uma lepra a ser curada. Temos uma lepra a ser retirada de dentro de nós. Seja ela pequena, seja ela grande, a lepra, ela começa com algo pequenininho, mas se não cuidar, ela toma conta do corpo todo. E assim é o pecado, assim é a incredulidade, assim é a falta de fé, assim é a falta de confiança, assim é a vergonha, é a dúvida, é a desobediência. Naamã, enquanto ele desobedeceu, ele não foi curado. Naamã, enquanto ele estava resistindo à palavra de Deus, enquanto ele estava resistindo àquilo que o profeta de Deus tinha falado para ele, ele continuou com a lepra, ele continuou leproso, ele continuou sofrendo, ele continuou ali, dentro, buscando algo, sendo que a resposta já estava diante dele. Naamã, irmãos, ele estava ali impaciente, ele queria ser curado, mas ele estava resistindo, ele queria ser curado, mas ele estava com vergonha. Quantas pessoas, irmãos, têm vergonha de estar na presença do Senhor, de estar dentro de um templo, de pedir uma oração, de confessar os seus pecados, não para mim, nem para o homem. Irmãos, nós não temos que ter vergonha de confessar os nossos pecados para Deus, porque Ele é quem nos purifica, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos transforma. Se nós não tivermos vergonha de praticar algo, de fazer algo, porque agora nós vamos ter vergonha de confessarmos os nossos pecados a Deus? E Naamã aqui, ele sentiu vergonha, ele sentiu dúvida, ele desobedeceu. Glória a Deus, aleluia, ele foi impaciente. Então, irmãos, tudo isso estava sendo um empecilho na vida de Naamã. Quais os empecilhos têm estado diante de você para você ser liberto, para você ser curado, para você ser purificado? É uma história de vida, é uma trajetória. Naamã tinha toda uma trajetória. E aquela trajetória de vida dele poderia ter um final triste, um final trágico. Por causa do quê? Por causa do status, por causa da vergonha, por causa da desobediência, por causa da dúvida.
por causa da incredulidade, por causa da desobediência, por causa da impaciência. Muitas das vezes nós somos impacientes. Nós queremos fazer agora, mas Deus traça, irmãos, um caminho para nós. Naamã aqui, ele tinha toda uma trajetória até ser curado. Ele precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele queria mergulhar uma vez. Ele queria mergulhar uma vez. Mas não era uma vez. Era 7 vezes. Irmãos, nós temos que cumprir aquilo que Deus está determinando para nós. Nós não podemos resistir àquilo que Deus determina para nós. Muitas das vezes nós não recebemos a nossa bênção, nós não recebemos a nossa cura, nós não recebemos a nossa libertação, porque nós não queremos obedecer. E quando nós não queremos obedecer, nós passamos a ser impaciente. E a impaciência também, irmãos, atrapalha a nossa trajetória. A impaciência também atrapalha a nossa cura. A impaciência atrapalha a nossa libertação. A impaciência atrapalha a nossa transformação. Porque Naamã, além dele ser curado, ele foi transformado. Irmãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Naamã, irmã, para ele ser curado, ele precisava entregar-se totalmente a Deus. Ele precisava se entregar totalmente àquilo que o profeta tinha dito para ele. E ele estava ali resistente. Glória a Deus, não aceitando aquilo que estava determinado. Irmãos, tem algo determinado para minha e para a tua vida da parte de Deus. Basta nós obedecermos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser submissos a Deus, irmãos. A palavra de Deus diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos, irmãos, que ser sujeito a Deus, porque Deus, ele tem o melhor preparado para cada um de nós. Deus, ele conhece a minha e a tua história. Então Deus, irmãos, ele não quer nada de ruim para nós. Então tudo que ele determinou, tudo que ele traçou para nós é para o nosso bem-estar, é para a nossa cura, é para a nossa libertação, é para a nossa transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Naamã, ele precisava se entregar, né, de corpo e alma dentro daquele rio. Irmãos, nós precisamos nos entregar de corpo e alma na presença do Senhor. Nós precisamos nos jogar de uma maneira sobrenatural na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele é o Salvador, reconhecendo que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas, reconhecendo que Ele é o dono do mundo. Reconhecendo que Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós decidimos obedecer, porque isso aí é decisão, quando nós decidimos obedecer, a vitória virá de imediatamente. Glória a Deus, aleluia. Quando nós nos submetemos, né, à orientação do Espírito Santo de Deus, quando nós nos submetemos, né, à palavra de Deus, nós somos abençoados, nós somos agraciados. E para isso, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus sem questionar. Muitas das vezes nós queremos algo para a nossa vida, mas nós questionamos o porquê. Naamã estava questionando o porquê daquele rio. Naamã estava questionando o porquê daquela água suja, mas era naquele lugar que ele seria curado, que ele seria transformado. E é na presença do Senhor que nós vamos ser curados, que nós vamos ser transformados, que nós vamos ser libertos, que nós vamos ser purificados da nossa lepra. Tem lepra, irmão, que está nos acompanhando há muito tempo. Tem lepra que está nos acompanhando dia após dia. E nós, por falta de sabedoria, nós ainda não tivemos sabedoria, que é uma lepra. Quem sabe você tem buscado algo na presença do Senhor e você não tem alcançado porque essa lepra tá te atrapalhando. Essa lepra está te tirando da presença do Senhor. Essa lepra está te tirando a comunhão. Essa lepra está atrapalhando a tua trajetória de vida. Essa lepra tá atrapalhando a tua comunhão familiar. Essa lepra está atrapalhando a tua vida espiritual. Porque está havendo resistência. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui houve, irmãos, a submissão. Quando ele decidiu submeter, quando ele decidiu obedecer, ele foi curado. No 7º mergulho, ele precisou obedecer à voz de Deus. Porque não era da maneira não era da maneira dele, era da maneira de Deus. Não é da minha maneira, não é da sua maneira, não é da maneira em que nós pensamos, é da maneira de Deus. Nós temos que nos submeter a obedecer a Deus.
E aí muitas das vezes nós questionamos, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, mas você não está obedecendo. Importa obedecer a Deus, importa obedecer os seus mandamentos, importa obedecer à voz do profeta. Importa obedecer à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Enquanto ele ouve ali, aquela resistência, nada aconteceu. Ele mergulhou uma vez, mas ele estava resistindo. Ele mergulhou a segunda vez, mas ele estava resistindo. Ele não estava obedecendo. Ele queria a jeito dele, a modo dele, mas não é a jeito, não é ao nosso jeito, não é ao nosso modo, é ao modo de Deus. Ele mergulhou a quarta vez, impaciente. Ou seja, ele estava com medo do que iriam falar, porque ele estava ali, a público. Mas é no público que Deus honra. É no meio do povo que Deus honra. E nós estamos, irmãos, no meio de um povo que eles vão ver Deus honrar a nossa fé. Eles vão ver Deus agir na nossa vida. Mas para isso nós precisamos obedecer. E Naamã aqui, ele mergulhou a quinta vez. E na quinta vez, irmão, houve-se entrega. Ele precisou se entregar. Ele precisou reconhecer. Ele precisou aceitar que era ali no Jordão que ele seria curado. E nós precisamos aceitar que é na maneira de Deus. É na maneira de Deus que nós vamos ser purificados. É na maneira de Deus que nós vamos ser libertos. Em nome do Senhor Jesus. E, irmãos, quando ele chegou no sétimo mergulho, ele foi restaurado. Quando ele chegou no sétimo mergulho, houve restauração, houve cura, houve libertação, houve renascimento, houve cura física, houve cura emocional, houve cura espiritual completa, houve um novo nascimento e uma vitória final com Deus, simbolizando a salvação. Aleluia! Então, irmãos, o final da nossa trajetória é a nossa salvação. Nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, nós vamos ser transformados para nós herdarmos as mansões celestiais, para nós herdarmos a nova morada que está preparada para cada um de nós. Então nós precisamos a cada dia mergulhar na presença do Senhor, mergulhar reconhecendo que Ele é o Salvador, mergulhar em oração, em consagração, meditação da palavra de Deus, obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, quando ele decidiu obedecer, houve algo maravilhoso na vida dele. E assim será com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O mergulho da restauração, o mergulho do reconhecimento, o mergulho do perdão, o mergulho da santificação, o mergulho, irmão, da cura. O nosso corpo físico precisa de cura. A nossa visão precisa de cura. A nossa audição precisa de cura, porque muitas das vezes nós ouvimos e nós não obedecemos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O mergulho emocional, quantas pessoas estão sofrendo emocionalmente por várias situações, por várias razões. Eu não vou aqui citar, mas são várias as razões que traz a lepra emocional. E quando a lepra emocional chega, ela traz tristeza, ela traz depressão, ela traz ansiedade. São lepras que estão atingindo a sociedade. Mas se você mergulhar na presença do Senhor de corpo e alma, de coração aberto, você vai ser curado, você vai ser liberto. E a cura, irmão, ela é completa. Deus, ele é poderoso. Deus, ele não faz a obra pela metade. Ele é fiel e justo para começar a obra e completar. Cada mergulho que Naamã deu era algo que Deus estava tirando, era algo que Deus estava purificando, era algo que Deus estava transformando. Irmãos, e cada vez que nós chegamos na presença do Senhor e permanecemos na presença do Senhor, é algo que Deus está tirando de dentro de nós, porque nós temos que ser purificados. Lavar a nossa vestimenta no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, só vai herdar as mansões celestiais quem estiver puro, quem estiver purificado, quem estiver limpo. E Deus está nos dando essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Naamã, ele teve essa oportunidade, Deus está dando a oportunidade para mim e para você. Nós, como igreja na face da terra, Deus tem nos dado a oportunidade de nos mergulharmos na presença do Senhor, de sermos obedientes, de obedecermos a palavra de Deus. Glória a Deus, de esperar o tempo de Deus, porque esses 7 mergulhos aqui era o tempo de Deus. Deus poderia curar ele no primeiro mergulho, sim,
Mas Deus viu nele resistência. E Deus tem visto em nós algo. Então, por isso que Deus tem uma trajetória. Nós precisamos mergulhar a cada dia buscar a presença do Senhor, a cada dia buscarmos a nossa libertação, a cada dia buscarmos a nossa transformação, a cada dia buscarmos a nossa santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. A cada dia reconhecer que Deus é o nosso Salvador. Então, a cada mergulho, Deus estava trabalhando na vida de Naamã. E a cada mergulho que nós dermos na presença do Senhor, Deus está trabalhando passo a passo na nossa vida, momento a momento, segundo a segundo. Deus está trabalhando na nossa vida, tirando a impaciência, tirando a desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus entra, quando nós obedecemos, Deus entra agindo de uma forma sobrenatural. E quando chegou no 7º mergulho, o milagre aconteceu. Aleluia. Qual será o seu último mergulho? Qual será o meu último mergulho? A igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor, nós precisamos nos mergulhar na presença do Senhor, descer lá embaixo. Naamã precisou descer, Naamã precisou obedecer. E se ele não tivesse obedecido o 7º mergulho, ele teria ficado da mesma maneira, da mesma forma. Mas Deus entrou ali quebrando resistência. E Deus, ele é poderoso para quebrar toda a resistência que está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo nós porque todo ser humano, irmão, precisa ser quebrado. Todo ser humano precisa ser transformado. Todo ser humano precisa ser moído pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é limpeza, ele é purificação. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o pecado é uma lepra. E o pecado, ele entra de várias formas na vida do ser humano. O pecado, ele entra lentamente. Lentamente. Quando a pessoa vê, ele já fez aquele estrago. Naamã, quando ele deu conta que a vida dele já estava toda, o corpo dele já estava todo tomado. Foi aonde ele tomou a decisão, porque ele seria excluído da sociedade. E se você, irmãos e irmãs, não buscar essa libertação, essa purificação, você vai ser excluído do reino de Deus. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra leproso. No céu só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro. No céu só entra aqueles que obedecem à palavra de Deus. No céu só entra aqueles que vivem uma vida de santidade. E Deus está nos dando essa oportunidade de buscar a nossa santidade a cada dia, a cada momento. Buscar a nossa restauração, buscar o novo nascimento. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. E eu quero deixar esta palavra, irmãos, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. E resumindo aqui, irmãos, os mergulhos representam que a cura e a restauração verdadeira vem quando nós rendemos completamente a Deus. Nós precisamos nos render. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele é quem manda, Ele é que dá a primeira a palavra e Ele é quem dá a última palavra. E aqui Naamã teve que obedecer a palavra de Deus. Teve que quebrar toda a resistência. Ele teve que reconhecer, e nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Quando nós chegamos neste mundo, Deus, Ele era Deus e Ele continua sendo Deus. E a palavra de Deus diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então Ele continua sendo Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade é a palavra dEle que permanece e que prevalece. E prevaleceu na vida de Naamã a palavra de Deus. E vai prevalecer na nossa vida, se nós queremos ser libertos e purificados. É a palavra de Deus que permanece. E aqui diz, superamos nossas barreiras internas e o nosso próprio eu, seguindo a instrução divina e não a nossa vontade. Então, irmãos, para nós sermos curados, libertos, nós precisamos seguir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, seguir a instrução de Deus. Porque o que vem de Deus, irmão, não traz confusão. O que vem de Deus não traz algo que vai nos confundir. Quando vem da parte de Deus, vem para nos purificar, vem para nos limpar, vem para nos dar força, nos dar coragem. E não é a nossa própria vontade, é a vontade de Deus. E a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. E Naamã, que ele não estava querendo fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, por isso que nós permanecemos da mesma maneira em que nós estamos.
Levantamos e estamos daquele jeito. Deitamos e estamos daquele jeito. Culpado é Deus? Não, culpado somos nós. Culpado somos nós. O culpado de Naamã está vivendo aquela vida, não era Deus, não era a sua criada, não era o profeta, não era aquelas pessoas que estavam à sua volta, não, era ele próprio. Então nós precisamos, irmãos, vencer o nosso próprio eu, o nosso próprio orgulho, os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos. E é esta palavra que eu deixo aos nossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e vamos agradecer a Deus e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, nesta hora, te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela instrução que o Senhor Espírito Santo nos concedeu neste dia. Meu Deus, que nós venhamos buscar, meu Deus, a nossa purificação. Que lepras, ó Deus, que têm, Senhor, estado na nossa vida. Lepras, ó Deus, que têm estado, meu Deus, Senhor, na nossa trajetória até este exato momento. Que nós possamos obedecer a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, deixar o Senhor agir na nossa vida e na nossa história, para que lepras sejam quebradas, que lepras sejam, Senhor, sejam curadas, lepras sejam retiradas da nossa mente, da nossa audição. Quanta lepra, ó Deus, entrou no nosso ouvido, quanta lepra, meu Deus, entrou no nosso ouvido e parou no nosso coração. Mas o Senhor é poderoso, fiel e justo para, meu Deus, limpar, Senhor, de nós toda lepra, limpar de nós toda impureza, tirar de nós, ó Pai, toda sujeira. Mas para isso nós precisamos obedecer e que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra. Meu Deus, meu Pai, nos dai força, meu Deus, para buscar a nossa libertação, nos dai força para nós buscarmos a nossa purificação. Naamã, ele precisou buscar força em Ti, ó Pai. E o Senhor é o mesmo que está conosco. Então, ó Deus, nos fortalece de uma forma sobrenatural. Nos dai força, nos dai graça, nos dai vitória. Retira toda a lepra, tudo aquilo, ó Deus, que tem, Senhor, atrapalhado, meu Deus, a nossa vida, meu Deus, contigo, a nossa comunhão contigo. Tudo aquilo, ó Deus, que tem, Senhor, atrapalhado a nossa vivência, meu Deus, familiar, a nossa vivência, meu Deus, espiritual, a nossa convivência, meu Deus, nós como igreja, Senhor. Tudo aquilo que tem nos atrapalhado, ó Pai. Que nós venhamos nos mergulhar na Tua palavra, mergulhar na Tua presença, onde quer que o Senhor mandar. É aqui que nós vamos receber a bênção, é ali que nós vamos receber a bênção, que nós venhamos ser obedientes à Tua palavra, à voz do Teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, fique na paz, fique na graça, fique na unção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.